Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Linguagem Universal. Meu nome é Dânia e trago um conteúdo que é trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão de luz e canalizado pelo irmão Onmoni Liriel do canal Life em Seres de Luz. A Linguagem Universal nos mostra que as nossas experiências não são guiadas apenas pelo nosso corpo, mas pelas nossas energias, pensamentos e vibrações. Evoluir não é buscar fora, mas acessar dentro de si, dentro de nós mesmos, versões mais alinhadas com o conhecimento e transformação. Assim, evoluir não significa buscar algo externo, mas reconhecer e ativar no agora versões mais alinhadas com o nosso crescimento. Seja bem-vindo a essa aula de Joseph. O tema da aula de hoje é a versão de você mesmo. A linguagem universal lhe mostra que todas as versões já estiveram presentes em sua alma. Segue um núcleo específico energético. E esse núcleo específico está na origem. A linguagem universal lhe mostra que todas as versões já estiveram presentes em sua alma. Seguem um núcleo específico energético e esse núcleo específico está originalidade a linguagem universal lhe mostra que todas as versões já estiveram presentes em sua alma. Segue o núcleo específico energético e esse núcleo específico está na originalidade de sua alma. A relação que você tem com outros humanos, a relação que você tem com o universo, seja qual for a matéria, seja qual for o ser animado ou inanimado, está relacionada à versão com a qual você está agora comprometido. A linguagem universal traz o princípio de que somente o momento presente é real. Contudo, tanto o passado quanto o futuro são espelhos ou composições energéticas a serem utilizadas. Metaforicamente, é como identificar um acessório que já foi vivido por você no passado, um acessório energético de sua composição, um traço de personalidade, seja o que for, e você o acessa como algo a ser explorado no agora, potencializando-o. Da mesma forma, você acessa o positivo, também acessa o negativo do passado. Quando olhamos para o futuro, as possibilidades já existem. Você pode, então, utilizar uma versão que, de alguma forma, já pertence a você. Ao acessá-la, você transforma sua versão em um movimento no qual potencializa um atributo original do seu passado e introduz uma evolução originária no seu futuro. Assim, o agora se torna a versão mais plena de si mesmo. Quando queremos estudar o universo, seja o que for, estudamos a nós mesmos com o objetivo de encontrar sentido. Quando estudamos a nós mesmos, seja a biologia, a forma como cada órgão do corpo se movimenta ou até a composição psíquica, encontramos ali identificações de todas as possíveis versões universais e de todas as possíveis versões de nós mesmos.
quando você deixar de olhar a existência como tempo e passar a enxergá-la como um movimento, deixará de estar condicionado a um conceito biológico e entrará em um movimento evolutivo. O tempo é apenas um aprisionamento cronológico que determina o que você pode e o que não pode fazer, bem como do que é capaz e do que não é capaz de fazer. Mas o movimento interrompe qualquer sequência prisional do tempo e se move na medida em que você o atrai. Seja qual for o movimento da sua versão, você pode acessar qualquer campo vibracional, pois esses campos são atemporais. Eles não estão condicionados ao tempo, nem ao passado, e nem ao futuro, e nem ao agora. Eles simplesmente coexistem, assim como todas as suas versões anteriores e aquelas que ainda serão acessadas. Você não aprende acessando o universo, você recorda ao acessar as várias camadas das suas versões. São essas versões que possuem sinergia com o universo e não ao contrário. Então, o meio pelo qual você expande seu conhecimento não é explorando o universo, mas sim explorando a si mesmo. Você não recorda a existência do universo, você recorda a relação que tem com o próprio universo. No final, a evolução está relacionada à sua versão original, seja qual for a versão acessada no momento. Só você pode identificar o quanto ela está sendo benéfica para a sua evolução ou se está estagnada. A linguagem universal sempre demonstrou a relação que você tem com o universo. O conceito de encarnação nada mais é do que o acesso a combinações energéticas do passado e as realidades ainda não acessadas do futuro. Ambas podem identificar um caminho sem interferência no agora, que possa gerar desequilíbrio no sentido de acessar a relação energética e evolutiva que você tem com a própria evolução universal. A linguagem universal mostra que você não precisa pedir autorização para evoluir e que nenhum sistema pode bloqueá-lo quando a determinação da sua versão atual está convicta a acessar as principais características evolutivas das suas versões do passado e do futuro, sem condicionamentos nem envolvimentos com o ego, a vaidade ou qualquer outro fator que possa interromper o fluxo evolutivo. Quando você tem clareza ou busca essa clareza para identificar o que o ajuda e o que não ajuda a evoluir, ou, em outras palavras, o que o ajuda e o que o atrapalha nessa evolução. O que o ajuda não o prende a uma repetição, já o que atrapalha o mantém em um único ponto, vivendo a mesma compulsão energética. Portanto, a sua versão é você quem identifica e define como será composta, pois é o agora que produz a sua experiência da realidade, a qual você pode acessar por meio das virtudes que sempre estiveram presentes em suas versões anteriores. Em todo impulso energético já determinado nas suas versões futuras, ele pode então ser utilizado pela versão que está sendo construída nesse exato momento por você.
E não se esqueça, o que avança não atrapalha nem impede a sua evolução. Já o que estagna condiciona a sua evolução à própria estagnação. Todos vocês, de alguma forma, já ficaram estagnados em versões do passado, em pontos específicos que ainda reverberam e não projetam a evolução. A principal lição aprendida está sempre no agora. Identificar o que você está pensando e se esse pensamento é livre na direção da evolução ou se aprisiona em versões suas que não se alinham ao acesso à sua relação evolutiva com o universo. Cabe a cada um de vocês ter o discernimento de separar internamente o joio do trigo e acessar apenas as passagens evolutivas que já fizeram parte de versões anteriores, bem como os comportamentos evolutivos que já estão nas suas versões futuras, mas que podem ser acessadas no agora. Só você constrói a sua versão do agora. No entanto, é preciso ter liberdade, senti-la e permitir-se ser livre. Na aula de hoje, Joseph ensina que a evolução é uma escolha consciente no presente. Somos nós os responsáveis por identificarmos quais pensamentos, padrões e comportamentos contribuem para o nosso crescimento ou para a nossa estagnação. Então, tudo aquilo que promove a nossa evolução gera movimento e expansão. E tudo aquilo que nos limita cria repetição e aprisionamento. Por isso que é essencial desenvolvermos discernimento para acessar apenas as versões que fortalecem o nosso processo evolutivo. Então, a construção da nossa realidade acontece no agora, nesse exato momento. E é somente nós que podemos decidir qual é a versão que queremos viver. Se é com liberdade, consciência, responsabilidade sobre o nosso próprio caminho. A escolha é nossa, a escolha é sua. Gratidão por você ter se permitido estar aqui e fazer parte desse aprendizado de Joseph. Gratidão a Joseph por nos trazer todo esse conhecimento. Gratidão ao Criador por nossa existência.